Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua presença aqui. Me coloca à sua disposição, Senhor, para que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer ao nosso coração. E quando eu fui chamada para ministrar esse tema, vivendo o reino e transformando a terra. E quando você recebe um chamado assim, você fica ali no teu espírito, borbulhando e querendo escutar o que Deus tem para esse momento. Essa é a responsabilidade. Como eu disse, produzir algo no seu caráter. Deixar que o Espírito Santo venha usar para produzir algo no teu caráter. Porque uma terra só passa por transformação quando algo é impresso no nosso caráter. E o Senhor me disse apenas uma frase antes de começar a desenrolar tudo aquilo que Ele queria me dizer. E você vai entender. O Senhor me disse: Senhor, como que a terra pode ser transformada? Como que a glória? E Ele me disse: preenchendo uma terra vazia. Apenas me disse isso. Preenchendo uma terra vazia. Mas espera aí, a glória já está. A terra já está cheia da glória. A terra já está cheia da glória, porque a glória em Cristo foi restaurada. Mas a terra está vazia da manifestação da glória de Deus. O Senhor hoje quer falar sobre manifestação da sua glória. E por que o Senhor vai tratar o nosso caráter? Porque o Espírito me dizia: está vazia do conhecimento da minha glória, porque os homens estão cheios de si. Porque os homens e as mulheres estão cheios de si. Não há espaço para a manifestação da glória. Por isso o Senhor vai ministrar ao nosso caráter. Porque uma terra só pode ser transformada por homens vazios de si e cheios da glória de Deus, para que ela seja manifestada. Somente dessa maneira, somente dessa forma, homens vazios de si. O Senhor hoje quer encontrar espaço em nós. O Senhor quer encontrar espaço na tua vida para que a glória seja manifestada em plenitude. O Senhor hoje vai ampliar em você, vai ampliar a tua visão, vai ampliar o teu espírito, vai ampliar, alargar, porque Ele vai encher. Porque Ele vai encher. Mas durante toda essa palavra, meu irmão, nós vamos nos esvaziarmos. Nos esvaziarmos de quê? Nós vamos chegar lá. Hoje Deus quer que você crie um ambiente na tua vida para que a manifestação da glória seja real. Deus quer que você crie um ambiente na sua vida para que esta glória, esta manifestação seja real. Desde a criação, a terra passou por um período de vazio, por um período de desocupação, quando o homem peca. Em Cristo isso tudo é restaurado. Em Cristo tudo isso foi revelado. Mas nós insistimos muitas vezes em deturpar o plano original de Deus. O que Ele realmente tem, o que Ele realmente anseia, viver um reino, é nos esvaziarmos todos os dias das nossas vontades carnais. Viver o reino
é abrir mão todos os dias, é escolher viver por um propósito muito maior do que eu e você. Muito maior do que uma casa, como foi dito ontem, do que comprar um carro. O reino vai além disso. O reino fala de geração, o reino fala de nações, o reino fala de âmbitos eternos. Mas nós precisamos nos esvaziarmos, porque quem vai manifestar o reino é quem está sentado nessa cadeira. É comigo e é com você. É comigo e é com você. Não podemos deturpar o original, mudar. O original é justiça, gozo e paz. Isso foi estabelecido desde o princípio. Somente isso pode mudar gerações. Somente esses princípios podem encher a terra. Pode preencher o vazio que hoje está nela. Olhe para a sua vida. As pessoas ao seu redor. Quantas pessoas você pode se encaixam nessa palavra? Quantas pessoas se encaixam? Vazios, famílias vazias. Porque não há presença de Deus. Porque não há manifestação da glória de Deus. A glória já está, mas ela tem que ser manifestada. Ela precisa ser revelada. Aleluia. E o Senhor me disse: viver o reino é me colocar no meu lugar. O lugar dele é um lugar de honra. O lugar dele é um lugar de majestade. É nós entendermos que a única coisa que precisamos é abrir espaço para que ele nos preencha. Para que ele nos encha. Agora, meu irmão, é para ficarmos abarrotados da glória aqui dentro. É para ficarmos, como dizem, chapados no Espírito aqui dentro. Não. Isso não é o que está no coração de Deus. Deus não quer que você se esvazie e você se encha para ficar aqui dentro. Não é para isso que Ele nos chamou. Não é para isso que Ele nos convocou. Enquanto a igreja não ocupa a sua posição, o diabo tenta ocupar lugares que não pertencem a Ele, lugares que Ele não tem autoridade para estar. Mas é necessário que a igreja tome a sua posição. Enquanto nós não expandimos, a igreja religiosa tenta expandir. A igreja religiosa tenta se instalar. Se nós olharmos para o monte da comunicação, o que é que eles têm disseminado? Imoralidade, más notícias, terror. Porque está ocupado por pessoas a quem não pertence. Estão ali sem autoridade. E só se estabelece princípio onde há autoridade delegada por Deus. Autoridade estabelecida por Deus. Podemos falar da política. Quanta corrupção temos vivido. Quantos escândalos temos vivido na área da política. Podemos falar da educação. Não há um estudo digno. Não há qualidade nas escolas. Não há dignidade para o povo brasileiro. Quanta injustiça instalada. Quanta injustiça instalada na família. Estou falando dos montes, das 7 montanhas. Na família, quanta degradação moral. No meio das famílias, os valores se perdendo, os princípios familiares se perdendo, e a economia e tantas coisas.
Porque o mundo está gritando, porque manifeste a glória de Deus, e tudo isso é passageiro. Manifeste a glória, e nós teremos boas novas. Manifeste a glória, e nós teremos famílias restauradas. Manifeste a glória, e nós teremos uma igreja viva. Mas manifestem a glória. Por isso, eu quero te chamar, durante toda essa palavra, a se esvaziar. Se esvazie de si. Chegue na presença dEle, vazio de si. Abra mão das suas vontades. Na medida que o Senhor for falando no seu coração, vá se esvaziando. Vá se esvaziando, vai falando: sim, Senhor, nesta área eu tenho que me esvaziar. Eu preciso me esvaziar. Somente a presença de Deus pode preencher uma terra vazia. Somente a presença de Deus. Somente a presença dEle. Mas é necessário homens se esvaziarem para que o conhecimento da glória transborde. Queridos, a Bíblia fala sobre um homem que se encheu de si. Ele disse: não, eu posso fazer. E eu estou falando do rei Saul. Preste atenção. Saul foi levantado pelo povo escolhido. Mas havia algo também sobre a vida de Saul, sobre a parte de Deus. Saul não era menor que Davi. As mesmas promessas que estavam sobre o reinado de Davi, de ser eterno, estavam também sobre Saul, se ele não tivesse o quê? Frustrado o que Deus tinha estabelecido. Frustrado o plano de Deus para o seu reinado. Diz a palavra do Senhor assim, preste atenção. Está lá em 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Vocês estão aqui comigo? Do 8 ao 14. Oh, aleluia. Diz a palavra assim: e os soldados de Saul começaram a dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto, os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou a Saul e foi saudá-lo. E perguntou-lhe: Samuel, o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo que você estabeleceu, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, preste atenção: você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento do Senhor, que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou como líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Aqui tem vários princípios dentro disso que o Senhor ministrou. Saul cometeu um grande erro. Se encheu de si. Atropelou. Fez algo fora da hora. No reino não adianta ter boas vontades, mas é necessário discernir o tempo da obediência, o tempo em que se faz. É necessário. Tem vontade de fazer? Nossa, Samuel não chega, eu preciso oferecer porque eu também não falei com Deus. Cheio de boa vontade. Mas o reino não é suficiente.
O reino é movido pelo princípio da obediência. E a última palavra era: espere Samuel chegar, porque ele tinha autoridade para estabelecer o sacrifício. Estão comigo? E ele faz o quê? Desobedece a Deus. A Bíblia diz que os soldados começaram o quê? A dispersar. E o Senhor ministrou ao meu espírito: a dispersão atrai a desobediência. A dispersão atrai a desobediência. Guarde o seu coração da dispersão. Guarde o seu coração. Mantenha os seus olhos no propósito. Não disperse nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhe para o propósito. Olhe para o propósito. O povo estava disperso, o povo estava confuso. E Samuel e Saul tira os olhos de Deus e começa a olhar para o povo. Depois que o profeta vem a Saul, se Saul tivesse obedecido, havia uma promessa sobre ele: o reinado seria eterno. E o Senhor me disse quantas coisas, muitas vezes, no meu coração, a serem liberadas, a serem desatadas, a serem estabelecidas, mas nós nos atrapalhamos na dispersão. Nós nos atrapalhamos na alma, nós nos atrapalhamos nas dimensões terrenas, nós nos confundimos aqui, enquanto Ele está falando das coisas do alto, das coisas eternas. E o Senhor me disse: o problema é que a igreja, quando eu falo igreja, eu falo igreja, nação brasileira, igreja em geral, nações. A igreja está distraída demais muitas vezes. A igreja está distraída demais. É tanto malabarismo dentro da igreja. É tanto entretenimento. É tanta luz. É tanta coisa dentro da igreja. E ela acaba o quê? Perdendo foco. Perdendo foco do que é viver o reino de Deus. Viver o propósito original de Deus. E o interessante é que Deus estava, quando Ele estabeleceria o reinado de Saul, Deus estava, meu irmão, pensando em gerações. Deus estava pensando em coisas eternas. Deus estava pensando em coisas celestiais. E Saul estava preocupado com a dispersão do povo. Saul estava preocupado se o povo ia ficar bravinho ou não, se o povo ia ficar chateado ou não, porque Samuel atrasou. Quem é leal quando o líder está e quando o líder não está. Porque senão se levanta como o povo de Israel. Moisés está demorando para descer, vamos construir um bezerro. Cadê Moisés que não vem? Seu líder muitas vezes está buscando uma revelação de Deus para desatar a tua vida, para desatar aquilo que está te prendendo. E nós muitas vezes chegamos, ele não chega, não consigo falar com ele, não tem agenda para mim, não consigo me encaixar. Meu irmão, vamos nos esvaziarmos. Vamos nos esvaziar de nós. Amém? Deus está falando de coisas eternas. Deus quer falar de sonhos. Deus quer falar de segredos. Deus está falando de transformação da terra. Hoje, quando eu acordei, o Senhor me disse, eu ainda estava impactada com o nosso culto de domingo passado. E o Espírito Santo me disse: se vocês vão viver numa terra de adoradores, podem se acostumar. Porque isso será corriqueiro. O Senhor falou comigo: não se assuste. Vocês não estão orando para a transformação de uma terra?
Vocês não estão orando para que a terra seja transformada? Não é essa terra que a gente está pisando, é essa terra aqui. É essa terra que se doa. Aleluia. E o Senhor me falou para nós. Deus está falando de coisas eternas, amém? Falei disso. E nós muitas vezes estamos no mesmo disco arranhado. Na mesmice. Estamos falando das mesmas coisas. Mas o Senhor também quer tocar e ampliar a nossa oração. Ampliar a nossa oração. Porque quando nós nos esvaziamos, nós mudamos o nosso foco. Nós buscamos primeiro o reino e a sua justiça. E daí nós não temos tempo para as outras coisas. Porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Preste atenção. Todas as vezes que nós estamos dispersos, nós colocamos em risco o nosso propósito. Todas as vezes que nós nos dispersamos, seja em qualquer área, seja em qualquer situação, nós colocamos em risco o nosso propósito. Foi isso que aconteceu com Saul. O propósito estava estabelecido. Algo já estava preparado da parte de Deus se ele fosse obediente. Mas ele se dispersou, ele perdeu o foco, ele olhou para onde não devia e ele arriscou o seu destino profético. Ele arrisca ali o seu destino profético. Meu irmão, olha para a sua vida. Quantas vezes o diabo quer dispersar a sua vida com circunstâncias? Quantas vezes o diabo quer roubar o seu foco? Quantas vezes ele rouba o seu tempo? Tudo isso são dispersões. Porque se nós olhamos para o alvo, se nós olhamos para onde está, aonde Deus está, ali nós acessamos tudo. Tudo está nele. Tudo vem dele. Tudo está nele. Aí o diabo não te dispersa. Daí ele não pode te dispersar. E o Senhor também me disse: quando nos preocupamos demais com o povo, nossa confiança não está em Deus. Nossa confiança está no povo. Ah, porque eu vou perder aquele irmão. Você está preocupada com o povo. Quando nós nos confiamos demais, Saul confiou muito no povo. Os soldados, vou perder meus soldados, meus guerreiros. Estão todos dispersando. Eu mesmo já vou preparar o sacrifício. Traz aí, traz isso, traz aquilo, traz aquilo. Eu já consago, eu já faço, já entrego. Aleluia. Mas a terra só pode ser transformada por homens vazios de si e cheios da glória para ser manifestada. Saul paga o preço pela desobediência, porque olhou para a dispersão do povo. Você que é líder neste lugar, preste atenção. Deus me disse essa frase: um líder não pode tirar os olhos da visão que Deus te deu. Um líder não pode tirar os olhos da visão que Deus te deu. Saul antecipa, se precipita, mas diz a palavra que logo o profeta chega, da parte de Deus. E o Senhor me disse: eu conheço o cheiro de desobediência de longe. Eu conheço o cheiro de uma motivação errada de longe. E eu envio o profeta. Deus conhece cheiro de motivação errada, do coração desobediente de longe. Meu irmão, é com muito amor que eu estou falando para a sua vida. Para a minha vida primeiro. Mas Deus conhece de longe. Sabe o que é que Deus conhece de longe? Cheiro de ansiedade. Cheiro de ansiedade. Quando nós vamos atropelar tudo, quando nós vamos colocar tudo a perder. Saul perdeu a maior oportunidade da vida dele, porque quebrou um princípio eterno.
porque quebrou um princípio. E o Senhor me disse, preste atenção, nenhum cargo, nenhuma liderança, nenhum título, seja apóstolo, profeta, pastor, qualquer coisa, nenhum lhe dar ou me dar o direito de quebrar e violar um princípio eterno. Não nos dá o direito. Não, mas eu sou profeta. Não me dá o direito de desobedecer a Deus. Qualquer um de nós não nos dá o direito de levar uma vida em desobediência. Vocês estão acordados? Porque a natureza pecaminosa é a única coisa que nos coloca ali, pau a pau, como dizem aqui no Brasil. Natureza pecaminosa, nascemos com a natureza pecaminosa. Eu, você, todos nós. Mas tem uma coisa que nos difere, além da graça. Quando nós aceitamos a graça. E o Senhor me disse, o arrependimento. Porque uns escolhem e outros não. Davi escolheu se arrepender. Saul escolheu desobedecer. E daí nós ficamos todos iguais quando entramos na dependência e usufruímos do arrependimento. Saul escolhe perder o reinado. Saul pecou e foi soberbo. Davi pecou e se arrependeu. Preste atenção, Saul pecou, Davi pecou. Os dois pecaram. Podemos fazer uma lista. Mas um tinha um coração arrependido e o outro não. Repita comigo, Senhor, gera em mim um coração arrependido. Repita comigo, Senhor, eu estou me esvaziando. Olha para cá, por favor. Se esvazie. Senhor, me esvazie. Vá se esvaziando aí. Vai olhando para a sua vida, vai se esvaziando aí. Onde você é cheio de si. Onde você acha que você tem muita razão. Não, porque na minha casa quem manda sou eu. Marido falando para a esposa. Não, porque eu sou o sacerdote. Você é o sacerdote. Meu marido é o sacerdote. Amém. Quando há uma motivação correta, um coração alinhado, quando não oprime a esposa, quando não mata o propósito da esposa. Eu não sei aonde você tem que se esvaziar. Eu poderia dar N exemplos. N exemplos. Acorda aí. Deus espera a manifestação dessa glória. E nós muitas vezes, irmãos, nos enchemos de tantas coisas. Deus trouxe isso ao meu espírito. Nós nos enchemos de tantas coisas. Nós nos enchemos de vaidade. Nós nos enchemos de egoísmo. Nós nos enchemos de altivez, de orgulho, de soberba. Nós nos enchemos de amargura. Todo lugar que é para ser preenchido da glória. Mas vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo de tanta coisa. Vai enchendo de falta de perdão. Vai enchendo de ódio. Vai enchendo de ira. Vai enchendo de amargura. Vai enchendo o lugar onde tem que estar a glória. Vamos nos enchendo, nos preenchendo de tantas coisas, tantas coisas. Nos enchemos de pensamentos impuros. Sua mente precisa estar cheia da glória. E nós ocupamos com pensamentos impuros. Não preencha o lugar da glória. Não preencha o lugar de Deus. Se esvazie nessa hora. Se esvazie nessa hora. É o clamor do Senhor nesta hora. Tantos pastores, tantos líderes cheios de si. Uma vez eu escutei uma história muito triste. Que fala assim. Que um pastor, ele disse que
90% dos cultos, o Espírito Santo é dispensado. Porque muitos pastores acham que podem fazer tudo, que não dependem do Espírito Santo agir, não dependem do Espírito Santo curar. Eu curo, não, da minha oração cura, o dom de cura, e nananã, cheio de si. Quantas igrejas operando fora da presença do Espírito Santo por causa de vaidade. Sabe por quê? Porque estão muito cheios para Deus entrar. Estão muito cheios para que Deus possa encher. Quase caminhando para o final. Não vou me demorar muito. Saul achava que não precisava esperar a direção de Deus. Repita comigo: eu sempre preciso esperar a direção de Deus. Vamos arrancar hoje os entulhos que nos enchem. Vamos arrancar hoje tudo que está preenchendo lugares errados. Vamos arrancar da nossa vida. Chegou o tempo da igreja verdadeira. Chegou o tempo da igreja genuína. Chegou o tempo de transformar. E chegou o tempo de uma igreja vazia da vaidade, vazia da soberba, vazia de homens, e cheios da glória e da manifestação do Espírito Santo de Deus. Chegou o tempo. Nós estamos num tempo de transicionarmos, isso é fato. Isso é real. Nós podemos já contemplar com os nossos olhos. Nós já podemos ver o ciclo como foi ministrado, fechando e iniciando um outro. Nós já podemos tocar nisso. Nós já podemos contemplar algo, coisas muito maiores do que nós imaginávamos. Eu me lembro de uma vez quando estabelecemos um congresso. E nós ali, graças à liderança dessa casa, só queremos agradar ao Senhor. Essa é a motivação do nosso coração. E nós tínhamos 80 cadeiras. 80 cadeiras, eu me lembro. Sentamos lá no templo menor e ali foi o nosso congresso. Seja fiel no pouco, como foi dito. Seja leal no pouco, como foi dito. E hoje o Senhor tem nos levado pela sua bondade, pela sua misericórdia, a coisas e a lugares que nós nem imaginamos. Nossos olhos têm contemplado o sonho de Deus. Nossos olhos têm contemplado o sonho de Deus. O reino tem contemplado o sonho de Deus. Não denominação, sonho de Deus. O sonho de Deus. Nós estamos pisando numa terra transformada. Nós estamos pisando numa terra transformada. Taubaté é terra de adoradores. Nós estamos nesse tempo de reforma apostólica e profética. E eu ouvi o Senhor me dizer assim, confirmando aquilo também que o Nilo, nem preciso confirmar nada que o Lingo falou, né? Mas só compartilhando. A festa está só começando. A festa está só começando. O Senhor me acordou hoje com isso. E me disse: Camila, a festa está só começando. Vai lá na Bíblia, nas bodas de Caná. Preste atenção. Tem um princípio aqui para nós aprendermos. Essa passagem é muito conhecida, acho que todos conhecem, as bodas de Caná. E diz ali que várias pessoas foram convidadas para aquela festa. E Jesus foi convidado para aquela festa. Jesus estava ali.
E lá em João, no capítulo 2, abra comigo, João, capítulo 2. John, chapter 2. Yeah. João, capítulo 2, do 1 ao 11, vamos ler. Preste atenção, já estou quase acabando. E ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou da água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam que os serventes tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem, preste atenção, põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu aguardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e ali manifestou a sua glória. É tempo de nos esvaziarmos para quê? Para a manifestação da glória. O Senhor me disse: a festa está só começando. Quem oferece vinho velho é uma igreja religiosa. O primeiro vinho. Deus me falou isso muito sério. Se você não transiciona para o apostólico, se você não transicionar para o profético, para uma vida de reino, vai beber vinho velho para o resto da vida. Porque somente uma casa apostólica pode oferecer vinho novo. Somente uma casa apostólica e profética pode oferecer vinho novo. Somente uma casa apostólica e profética vai participar dessa festa que está começando. A festa está só começando. Somente uma igreja que transiciona. É tempo de transformação. É tempo de transição. É tempo de mudança. Não é mais tempo de beber o vinho da religião. Não é mais tempo, porque o vinho da religião te mata e o da casa apostólica te embriaga para manifestar lá fora. Ser embriagado do Espírito, não para ficar aqui dentro. Oh, I love you, Jesus. There is no one like you. Eu falei só pela brincadeira. Eu te amo, Senhor. Ser embriagado por isso, não. Para você se levantar, para você se colocar de pé, para você se posicionar, para você tomar a tua espada e você levantar a sua mão e dizer: eu vou gastar os meus dias, eu vou gastar a minha vida até que esta glória seja manifestada por completo. Oh, rabababachei. Até que essa glória se expanda. Até que essa glória se expanda. O vinho tinha acabado nessa festa. Mas onde Jesus está, Ele lidera a festa. Tragam as talhas. Tragam as talhas vazias. Eu vou transformar essa água em vinho e o meu povo vai beber. Porque onde Ele está, onde Ele é o cabeça, o Cristo ressuscitado se manifesta. Coloque-se de pé. O vinho é a presença do Espírito Santo.
E a presença do Espírito Santo nunca acaba. Agora, na religião, ela nunca esteve. Na religião, ela nunca esteve. Daí serve qualquer coisa para o povo beber. Daí entrega qualquer coisa. Mas numa casa apostólica, ele nunca acaba, porque ele reside aqui. Você é morada. Você é habitação. Você é casa do Espírito Santo. Feche seus olhos. Não há mais tempo para manipulação no meio do corpo. Não há mais tempo para soberba. Tragam as calhas vazias. Tragam as calhas vazias. O louvor pode subir, por favor. A festa está só começando, igreja. Talvez a palavra não gere muito um clima de festa, mas a festa está só começando. Você chegou cheio de si. Eu cheia de mim. Mas eu creio que durante toda essa palavra o Senhor foi fazendo isso. Vazios, para que a glória entre. Vazios, se esvazie, para que a manifestação aconteça. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Pode subir. Mas eu quero te chamar a vir vazio. Quero te convidar a se esvaziar aqui. Gostaria que você viesse, porque eu gostaria de convidar ali todos os líderes para depositar algo dentro de você. Para depositar algo profético. Uma semente profética dentro de você. Gostaria que os líderes começassem a subir aqui para me ajudar. Os apóstolos, profetas, pastores, ministros. Nós vamos depositar o vinho. Não que o Espírito não esteja em você. Nós sufocamos o Espírito com tanto achismo. Nós sufocamos muitas vezes com tantas coisas. Nós vamos transformar a terra a partir do momento que a glória for manifestada. Feche seus olhos um pouquinho. Eu gostaria que nós ministrássemos nessa direção sobre eles. Arrancamos o que preenche, arrancamos os entulhos, arrancamos aquilo que impede a soberba, a vaidade, os achismos, tantas coisas. Arrancamos. Primeiros ministros, coloque a mão aqui no teu interior. Todos os ministros. Repita comigo assim: eu arranco da minha vida toda soberba. Arranca. E coloque de novo: eu arranco da minha vida toda vaidade. Arranca. Coloca de novo: eu arranco da minha vida tudo que pode impedir a manifestação da glória de Deus. Arranca. Vamos orar em línguas. Vamos adorar a Ele. Antes de nós descermos, vamos adorar um pouquinho. Pega sua mão ao céu. Se esvazie de si, meu irmão. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo.
se estabelece a vontade eterna, se estabelece o propósito eterno.